Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Opa! Yeah. Me entregou. Pois é. Tá tudo bem. Todo dia tem um lance desse. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo e para você que acordou na hora da madrugada para saltar a geladeira e perdeu o sono e deu um clique, lá está o podcast do nosso A Hora do Rush, que está começando agora. Lugares diferentes, mas a mesa oficial está aqui e, como sempre, um convidado, apresentador convidado com a gente, né? Hoje temos aqui o Dr. Luiz Mário, que quase todos os dias dá o ar de sua graça aqui com a gente, Patrick e Milton Júnior e, como sempre, não sou eu que apresento o convidado, para quem reconhece de longe já está ali na tela, já vai ser anunciado pelo Patrick. Depois, vou começar hoje, vou fazer a ordem, não é do sentido contrário, é sentido relógio. Meu bom amigo Milton de Magalhães Cordeiro Júnior, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, boa madrugada. Boa tarde, meu querido amigo Pitanga. Boa tarde a todos da mesa. Meu querido amigo, mas essa sua apresentação vai ser depois, né? Patrick. Um grande abraço para todo mundo. Eu quero começar fazendo uma reclamação aos diretores que aqui estão. Eu estou me olhando pela imagem ali, está aparecendo a minha barriga grande, isso é na imagem. Isso é um defeito da câmera. É um defeito da câmera. Aliás, tem que trocar essa câmera. Depois a gente mostra uma foto, né? Você tem que mudar o local que você está sentado, porque esse perfil aí não é... Tecnologia 8K já pois está resolvendo. E hoje o nosso convidado, assim que for para apresentá-lo, né, que nós temos ainda o doutor Luiz Mário para dar um abraço para ele. Puxa o microfone mais para perto aí, por favor, para ouvir bem o grave da sua voz aí. Doutor Luiz Mário. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cavoque. É uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje reunidos. Este programa aqui é um programa que realmente não tem um apresentador, todos são coautores, todos são co-apresentadores. E é uma satisfação muito grande ter o Chico Preto aqui conosco hoje. E vamos hoje trabalhar e falar um pouco a respeito da nossa vida política. Antes da devida apresentação, deixa eu falar a informação que eu trouxe hoje, é só sobre a previsão. Ontem, pela primeira vez, que é muito raro, para você que não estava acompanhando ontem, é muito comum quando eu abro as páginas do Clima Tempo, e lá tem umas regiões do país que não chove, parece 0 milímetros. E ontem registrei que para hoje seria... Cara, quando deu 1h30 da tarde, mais ou menos, Milton, começou a ventar forte lá em casa, eu moro ali perto do Mindu. Eu disse, pô, será que esses caras vão me derrubar hoje? Porque ontem nós anunciamos categoricamente que não iria chover. E até então você não tem errado, não. Não erro, porque... Agora, veja só, me lembrei que a média da velocidade do vento seria de 10 km por hora, e para dar essa média, em algum momento ia soprar mais forte, né? Porque teve um momento parado. Não choveu, e amanhã vai ser muito parecido com hoje, com a diferença é que teremos 10 milímetros de chuva, os ventos que hoje soprou do leste, nessa média amanhã vai ter uma média parecida de 9 km por hora, mas vindos do nordeste. 10 milímetros, portanto, e a umidade vai ficar de 45% a 81% de umidade relativa do ar, que é acima da média boa, que é 60%, mas para nós é molezinha, é sempre em torno de 96%, 99%, um vapor danado. Senhoras e senhores, e com vocês, Patrick, para fazer aquela apresentação do nosso convidado. Vamos apresentar o nosso convidado, que já está conosco aqui. O nome dele completo é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, o nome comprido, mas ele é conhecido no meio político da nossa capital como Chico Preto. Ele tem 53 anos, é cristão, é manauara, é casado com Silvana e pai de um casal de filhos, o Antônio e também a Mariana. O nosso convidado é formado em Direito pela Unilton Lins, é especialista em política e também em estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Não é pouca coisa não, isso daí, hein, gente? Ele também foi vereador aqui de Manaus, secretário de Estado do Trabalho, deputado estadual, também presidiu a Câmara Municipal de Manaus, autor
de leis que nós consideramos importantes, mas queremos saber se essas leis pegaram ou não. Quais são as leis que ele é o autor? A lei número 167/2005, conhecida como Lei das Filas, que é um problema aqui no Brasil. O Brasil é conhecido como país das filas. A lei número 170/2006, a lei do material escolar. Essa lei que ele fez obrigava todas as escolas a terem a lista de material, escolas particulares, claro, né? A lista de material escolar contendo exclusivamente os itens para uso pedagógico. Você lembra que tinha aquela lista que a gente ia comprar? Não tinha nada a ver com ela, até material de escritório tinha lá. Ele fez uma lei contra isso também. Outra lei, a 3.453/2009, era o Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar, onde na lei ele queria que fomentasse a produção do mobiliário com madeiras florestais manejadas, gerando também emprego. Outra lei, a 3.454, também de 2009, o Programa de Regionalização da Merenda Escolar. Hoje a gente ouve muito isso, como já é uma coisa normal, mas foi uma lei dele que fez com que isso virasse uma realidade, garantindo gêneros alimentícios produzidos no Amazonas na merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino. Uma outra lei, ainda tem mais duas, a outra lei, a Lei 3.633 de 2011, proibia ligações de telemarketing sem autorização do usuário e criava um cadastro de bloqueio de chamadas. Não sei se essa lei pegou, ele vai dizer daqui a pouco, porque eu ainda recebo essas porcarias dessas ligações continua aí. Reverberando, inclusive, né? Lá no Congresso. Pois é, a Lei 203/2014 também é de autoria dele, que essa lei é a lei do bom condutor. Aquele motorista que não comete erros e quando vai pagar o IPVA ganha alguma coisa. Então essa lei também é de autoria do nosso convidado. E eu finalizo dizendo que o nosso convidado, ele é membro da Nova Igreja Batista, não é de hoje não, hein? Ele é membro já tem quase 20 anos. Bem próximo disso. Não é daqueles políticos que ano de eleição vai na igreja fingir, fazer migué, né? Papai do céu tá olhando tudo. Um dia um desgraçado desse morre. Mas não é o caso dele, não. Ele já está lá um tempão. E ele também tem prazer pela leitura. Eu só não vou bagunçar com esse homem, não. Eu peço desculpas a vocês, porque o cara, ele é, como eu falei nos bastidores aqui, ele é faixa preta de jiu-jitsu, já no 4º grau, já chegando ao 5º grau. Então me perdoe, bancada, eu não vou bagunçar com ele não, vou pegar leve com ele. Esse é o nosso convidado. Seja bem-vindo. Honrado. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito leve, vai ser objetiva também, mas é muito bacana quando a gente está assim ao lado. E tem mais coisa que a gente reduziu aqui, porque ia demorar muito. É legal quando a gente está ao lado de pessoas, por exemplo, como o Pitanga fazia um tempo que eu não via, o Patrick, a gente já se conhece, enfim, de outros momentos. Milton Júnior, oportunidade de estar convivendo um pouco mais. E o Dr. Luiz Mário, que é uma lenda, né? Eu via falar, ainda há pouco dizia para ele que um amigo comum, que já não está mais entre nós, falava muito bem. Não só do profissional, o Dr. Luiz Mário mas da pessoa, né, do ser humano. Esse amigo comum, o senhor teve assim, uma grande participação de tirá-lo de um processo depressivo que ele viveu, o senhor sabe disso. Não preciso falar o nome desse amigo. Ele nos ouve num outro plano, né, do outro lado da caminhada ele está nos ouvindo, e ele falava assim, maravilhas do senhor. Então estou honrado de poder conhecê-lo pessoalmente e pronto aqui para falar da minha vida, falar da caminhada que eu estou enfrentando nesse momento. A política é uma opção na minha vida. Opção / talvez vocação, chamado, mas é uma opção. Racionalmente eu digo que eu sigo optando pela política por entender que as palavras que eu disse para o meu pai quando eu fui disputar a primeira eleição, eu disse assim para ele, eu posso tomar uma decisão e mexer com a vida de uma pessoa. Na política eu posso tomar uma decisão e mexer com a vida de 1 milhão de pessoas. Então eu quero enfrentar esse desafio de entender a política, viver a política e ali tomar decisões que alcancem milhares e milhares de pessoas. Bom, daqui a pouco nós vamos falar de política, porque eu digo assim, já veio muitos políticos aqui, tá?
E eu sempre cabe uma explicação que a proposta do programa não é trazer políticos para falar de suas propostas, seus projetos, mas acaba falando como brinde para nós também. Já estiveram aqui vários, né? Mas a conversa normalmente rola em torno de tantas coisas bacanas, né? Por exemplo, aqui no programa, quando teve aqui o Tony Medeiros, por exemplo. Tony Medeiros, o Patrick recebeu ele logo de cara anunciou ele em verso. Porque por causa da questão da ligação do amo do boi. Do amo do boi. E aí depois nós conversamos sobre E ele veio de camisa azul, né? Parece o coração dele. É porque ele ia pro velório daqui. Essa daqui ia pro velório. Sério? De camisa azul. Os tempos são esquisitos, hein? Os tempos são... Mas o Chico Preto, ele das vezes, o Patrick falou agora, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado, ele normalmente trocou avançar nesse caminho, que eu acho que isso é coisa de paixão também, a questão de política, a vontade de colocar seus projetos em dias, trocou reeleição garantida, no caso, para deputado, porque você arriscou ser candidato a prefeito, eu não me lembro bem, a governador, ao governo, e aí não podia ser a prefeito, tinha que ser o governo do estado. E outras vezes poderia ter arriscado, mas ele tem um projeto de vida na política, né? Isso daqui a pouco, lá pelo terceiro bloco, nós vamos falar. Nós estávamos falando, você gosta de aviação também? Tem amigos comuns? Você estava falando com tanta propriedade. Acho que todo ser humano tem uma paixão sobre, sabe, a possibilidade de poder voar. Os gregos, né, contavam a história de Ícaro, né? Dédalo, Ícaro. Sim. E eu acho que isso é uma paixão do ser humano. Ele sonha com poder voar. Agora, quando ele se depara, que não é simples você aprender a pilotar um avião, não é uma coisa tão simples. Mas o sonho, acho que todo ser humano tem, sabe, de se ver voando. E aí, alguns ousam a percorrer esse sonho, como o Dr. Luiz Mário, que é exímio piloto, e outros seguem sonhando o resto da vida, né? Alguns saltam de paraquedas, que é alguma coisa mais próxima disso. Mas isso faz parte do imaginário de todo ser humano, a possibilidade dele voar, assim como a possibilidade dele poder nadar debaixo d'água e não ter que subir para respirar, né? Acho que toda criança, todo ser humano traz um pouco desse sentimento no seu inconsciente. Entre nadar e voar, o que está no teu subconsciente? Eu vou te responder. Lutar. Uma vez eu estava no avião, né, naquelas viagens próprias do mandato de deputado na Assembleia, e no mesmo avião alguém assim com pavor, né? E ele queria obrigar o piloto a fazer todo o trajeto, porque o avião voa em linha reta. Mas aí ele dizia para o piloto, meu filho, você vai seguindo o leito do rio. Ele, doutor, não, você vai seguindo o leito do rio. Eu já fiz isso com o piloto. Você vai seguindo o leito do rio. Doutor, a gente vai demorar muito. Aí o cara falou, mas doutor, isso aqui não é barco não, isso aqui é um avião. Pois é, meu filho, mas eu aprendi a nadar, a voar eu não aprendi. Então só vai voando, mas só vai pelo leito do rio. Eu contei essa aqui. Nadar é mais seguro. Mas quem era? Não, mas voar é seguro. Não, voar é seguro. Mas é claro, inspira maior medo. Para mim, que já sei nadar, mas tem pessoas que têm pavor de cair na água. A água também não tem cabelo, né? Acho que cada um, eu diria que voar, para as minhas deficiências, é o maior desafio. Mas os pilotos, nadar, normalmente, eles procuram seguir da próxima. O doutor Luiz Mário é um pássaro. Aqui no Amazonas, as cidades, não digo todas, mas a maioria, 90% delas estão na beira de um rio. Então existem algumas formas de voar, existem algumas regras, regra de voo visual, regra de voo por instrumento, onde você usa um ADF, onde você usa o GPS. E aqui no Amazonas tem uma forma de voar, que é o VOR, voar olhando o rio. O VOR. Mas eu vou te falar uma coisa, Chico Preto. Todas as crianças são fascinadas pela aviação. Toda criança que vai ao aeroclube, ela sonha um dia ser piloto. Alguns tentam, pouquíssimos conseguem, porque é uma atividade que tem que ter equilíbrio, é uma atividade que tem que ter realmente muita disciplina. Tem que estudar muito, tem que ter muito cuidado. Você, quando vai fazer, o pessoal fala muitas vezes, meus amigos meus que não são da aviação,
Luiz Marcos, tu adora aventura. Eu digo, não suporto aventura. Eu não faço aventura. Eu faço um plano de voo, vou sair daqui, eu vou para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu faço toda a minha trajetória, estudo, vejo, e eu vou seguir aquela trajetória. Uma coisa que o piloto não deve fazer é quando ele faz o plano de voo dele, ele tem sempre uma alternativa, mas não deve mudar. Você não muda porque você já está com aquilo na cabeça. Lembrei da minha avó. Vai ali na padaria, compra pão, suco, manteiga, cabeça de touro. Não desvia o caminho. Ela tinha que ir e voltar. Eu acho que o piloto concorda. Um plano de voo, por exemplo, aproveitar é uma coisa que eu sempre... Você vai daqui para Manaus, vamos dizer, para Porto Alegre. Mas você vai pegar daqui para Tefé para Porto Velho, exemplo. Com um avião com autonomia... que você, para programar um voo, você tem que ter autonomia para voltar, caso aquele não possa pousar. Isso também eu sei, né? Você faz o plano de voo para cada trecho desse, ou faz um só e na hora que sai comunica? Você faz um plano de voo. O seu plano de voo já está... Eu faço o plano de voo, eu faço a revisão do meu avião em Goiânia. Então eu já faço. Na véspera eu faço o meu plano de voo, Manaus, Goiânia. Mas eu sei que eu vou parar em Alta Floresta ou vou parar em... Taimaçu ou Sinop, mas eu faço a minha trajetória no caminho. Quando eu vou daqui para Goiânia, eu tenho um plano de voo que eu vou parar numa cidade, mas eu tenho que ter uma alternativa. Então eu faço, porque o plano de voo não é para onde eu vou. Eu vou para onde eu vou, para a minha alternativa, e quanto eu tenho de combustível voando. Porque o meu combustível tem que ser daqui para onde eu vou, lá para Goiânia, mas eu tenho que chegar em Goiânia. Se eu não puder pousar em Goiânia, eu tenho que ter uma alternativa onde eu vou pousar. Eu vou para Nápoles, eu vou para Brasília, eu vou para qualquer lugar. E quando eu chegar lá, se ela estiver fechado, não tem problema, eu tenho mais 45 minutos de voo. Então, todo plano de voo é de um ponto A para o ponto B para o ponto C com mais 45 minutos de voo. Resultado, também, Pitanga, é muito caro. Gasolina aí tem que estar até o talo. E a gasolina de avião hoje aqui em Manaus está custando R$19,35 um litro. Isso está inviabilizando a aviação regional. Qual o aeroporto do interior aí, Chico, nessas viagens que com certeza você fez em falar disso, Pitanga. O Luiz Mário falando, já me veio a memória. Pois é. Me diz aí qual foi. Te conto essa experiência. Inclusive vou dar nomes. Tem um piloto no aeroclube chamado Jamil. Não no aeroclube. Mas ele saía do aeroclube. Ele saía do aeroclube porque ele saía do aeródromo de Flores. Tem que deixar bem claro isso. Ele saía do aeródromo. Aeroclube é uma situação, aeródromo de Flores é outra. Aeródromo de Flores é uma localização física, o aeroclube é uma escola de aviação que está sediada dentro do aeródromo de Flores. Jamil tinha um avião, que era um avião muito antigo, um bimotor em linha, parecia um girino, negócio assim, diferente de tudo. Cessna 707. E era o voo mais barato, era aquilo que a gente podia pagar naquele momento. Era o motor na frente e outro atrás. Era exatamente, em linha. E aí nós fomos para Boca do Acre nesse avião. Uma viagem longa. E cada um tem uma reação. Eu quando entro em avião, via de regra, o meu organismo ele desliga, eu durmo. Avião pequeno, grande, eu durmo. E aí entrei no avião do Jamil, partiu Boca do Acre. Acordei próximo do pouso, porque a gente estava procurando a pista, ele teve alguma dificuldade, aí ele passou, o celular já pegava ali em cima de Boca do Acre, e aí a gente pediu para o pessoal de motocicleta, primeira dificuldade, o pessoal de motocicleta fazer um balizamento próximo da noite, 5h30, próximo das 6 horas. E já tinha escurecido ali. Aí fizeram o balizamento com moto, nós pousamos, tranquilo. E aí nós fomos pro hotel. Um amigo meu já falecido também, vou dizer o nome dele, Ari Aleixo. O Ari estava comigo nessa viagem, ele disse assim, rapaz, tu não percebeu nada, não? Eu falei, percebi, a gente pousou com um balizamento de moto. Tá? Ele disse, não, Pensei que você ia dizer, não, que eu estava dormindo, eu durmo. Menino, ele sabia que eu dormia. Agora ele falou assim, tu não percebeste nada? Eu falei, não. O que houve? Ele disse, rapaz, nós perdemos uma hélice, pô. Perdemos uma hélice? Perdemos, pô, no meio da viagem. O Jamil veio só com uma hélice. Só com motor? Só com motor. Eu disse, tu tá brincando? Eu disse, não, eu tô falando sério. O desespero só não foi maior porque a hélice que parou, o motor que parou foi o de trás. Se para o da frente, aquele impacto visual de que tá lá em cima, veio, rapaz, parou a hélice,
Mas foi o de trás. E ele falou, disse, olha, a gente está só com o motor. Eu continuei dormindo. A pessoa também se controlou lá, mas isso eu vivi dentro de um avião pilotado, um piloto chamado Jamil, com um amigo meu chamado Ari Aleixo, rumo à Boca do Acre. Isso foi uma das vezes. Mas muitas vezes aconteceu de eu estar voando nesse período de chuvas. Já pegou banzeiro lá em cima? É possível pegar banzeiro no meio das nuvens? É. Sim. E eu entreguei a minha vida várias vezes. Você é jogado Senhor, pro lado. eis-me aqui. Quantas vezes eu não fiz isso? Senhor, consola o coração da minha família, eu estou pronto. E orando, eu digo, a gente não sai daqui. E aí, de repente, abria, né? Abria as nuvens, e aí o avião parava, eu digo assim, como tu és bom, Senhor. Mas foram várias vezes. Chico, nesse E momento... mesmo assim eu continuo ousado no sentido, não, tem que entrar no avião. Porque tu já pensou viajar daqui para... Boca do Acre. Boca do Acre, não. Guajará, sabe quantos dias são de barco daqui para porque Guajará? é tudo naquela região. 28 dias. Tem municípios no Amazonas, você sair de barco são 28 dias. Então você não consegue, aí você tem que ir de avião mesmo, né? Eu já contei aqui uma vez, foi uma aventura atrás de aventura, já que todo mundo falou E eu viajava muito pelo meu trabalho, né? Tanto como publicitário, quanto na época de campanha, que eu saía pelo interior, e depois na época municipal, que teve uma época, um ano que eu atendi 16 prefeituras, 16 candidaturas a prefeito, então eu aluguei um avião e fiquei 3 meses voando. Mas essa perigosa que eu passei eu me lembro que foi em 24 horas assim, eu estava em Nova York, recebi uma ligação de um material que eu tinha feito para o então governador, nós atendíamos o governo na época, era o amazonino, o Ronaldo ligou, olha, tem que fazer uma imagem lá em Envira, Nova York. Ele disse, olha, eu digo, rapaz, tem um voo que sai de Miami para Manaus, eu vou para lá, peguei o avião para Miami, cheguei de manhã, olha a aventura. Tinha um voo que saía pela Tavage, saía do aeroporto Eduardinho, parava em Tefé, tal, ia embora e me deixava lá em Vira e depois ele ia embora para... Não, eu ia ficar no meio do caminho, depois pegar um avião pequeno para ir para Envira, que o voo de carreira não ia até Envira, passava Irinepé. E de lá eu ia com o Picão. Amazonados. Morreu. Pois morreu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Agora, Só para poder ilustrar um pouco, para não perder o raciocínio. O avião que tem o motor na frente, ele serve para quê? Tem um motor na frente e um atrás. O motor de trás parou, vocês não perceberam nada. O motor da frente ele serve para quê? Para ventilar, resfriar a cabine. Porque se você vê o motor da frente parar, dá uma suadeira, meu amigo, e uma taquicardia que, nossa senhora, aí você vai ver. Você vê a hélice parando, você... Sim. Mas mesmo assim a aviação é muito segura, por quê? Porque o avião foi feito para voar. Quem derruba, na maioria das vezes, é o piloto. Imperícia. Isso aí que aconteceu, não é porque era avião pequeno, é porque era avião sem manutenção. E Caximblema também derruba avião. Como? O quê? Caximblema. Sabe o que é, Patrick? Não quero nem saber. Caximblema derruba avião, bate Como carro. que derruba avião, carro. Caximblema? Cachaça, chifre e problema. Caximblema é grave em qualquer lugar. Deixa né? eu terminar de contar aquela história. Aí nós saímos, o Picão levou lá, chegamos lá, 4 da tarde. Eu comecei esse voo no dia anterior. Bom, fiz as imagens e tal. Fiz essas imagens todas e de manhã, na hora de vir embora, porque eu tinha que chegar com esse material, editar e colocar no primeiro intervalo do Jornal Nacional. Imagina só. Aí gravamos, tínhamos que vir embora. Quando amanheceu, chovendo. Aí eu chamei o piloto e disse, aí, bicho, espera aí que eu vou ligar aqui. O hotelzinho que tinha lá em Vira, Madeira, 2 pisos, todo mundo ficava lá. Ligou, como é que tá aí? Ele no pé, eu tinha que chegar lá para pegar um avião de carreira para vir para Manaus. Ele disse assim, rapaz, aí ele terminou, desligou, assim, não vai dar para ir não, porque acho que lá tá chovendo e não tem teto. Aí eu disse, e aí? Eu digo, rapaz, que piloto frouxo é você, que já viajou em garimpo, já não sei o quê. E eu dando corda, eu precisava, eu tinha meu trabalho para fazer, um avião. Aí disse, tu tem coragem? Eu digo, rapaz, é minha vida, se eu não tivesse coragem, eu não estava aqui uma hora dessa. Então, bora. E o cinegrafista, o Oswaldo Cabocão, entrou no avião
E vem gravando tudo. Bom, ele, olha só, você que é aviador. O cara sobe, ele não podia subir 500 metros, que já entrava nas nuvens que estavam baixas. Nós não tinha 100 metros das árvores. Isso é pouco, né, para um avião, né? Talvez. Pés, é nada. Rapaz, te olhava assim, voando todo tempo assim. E aí fomos embora, deu 40 minutos mais ou menos de Envira para Perinepé. Quando nós chegamos na cidade, a torre estava assim, na altura da gente à direita, cara, a torre da igreja. Da igreja lá. Aí, vai pausar. Correndo de lado da pista. Quando terminou, ele olhou pro cinegrafista e disse: tu tava gravando isso, bicho? Disse, rapaz, não mostra essa fita pra ninguém, não, pelo amor de Deus, porque ele tava cometendo ali. Mas são as aventuras, né, que a gente tem, né, no trabalho, tanto do candidato quanto do publicitário que ajuda. Essa história literalmente, eu tenho entregue a minha vida, senhor, eis-me aqui, quem estava do lado e acompanhou tudo, o Marivan. Marivan. Amigo. Piloto. Teu pai e o filho. Tem o Mário Júnior e o Marivan Júnior e o Marivan Senão pai. A empresa é grande, a empresa ali está crescendo muito agora. Várias vezes me presenciou orando e, Senhor, eis-me aqui, consola o coração daqueles que Pitanga, tá para acabar o primeiro bloco, né? Faltam 4 minutos, 3 minutos. Uma coisa que eu queria falar com você é que você, na hora de dar o tempo, você é o homem do tempo e tudo, toda vez dá direitinho, né? O nosso calor, rapaz, tu esqueceu de dizer que o nosso solo hoje tremeu. Me disseram, né? Tremeu uma coisa, né? lá em... Não, foi agora de manhã, mais ou menos 8 da manhã. E foi? Um negócio, um tremor de terra no Peru, que veio aqui, de que muita gente... E causou pânico, hein? Inclusive lá no prédio do Tribunal de Justiça. Desceram todo mundo. Interromperam tudo ali e evacuaram o prédio. A Dani está ali assistindo? Não, acho que está lá no outro. É porque ela me falou isso, mas era 10 horas da manhã. Já tinha acontecido. Aí eu disse assim, Dani, eu sonhei essa noite com tremor de terra. Sonhei à noite, falei pra ela, por isso que eu ia pedir pra ela. Rapaz, agora tu também é sensitivo. O Peru tá no círculo de fogo, né? Só pode ser premonição, porque a Dani me falou de manhã, eu disse, eu sonhei com tremor de terra essa noite. Eu falei pra ela, ainda bem que eu falei pra ela, né? Mas ainda bem que eu não senti, porque, aliás... Já aconteceu outras vezes, mas a gente do meu lado sentiu, todos sentiam e eu nunca senti. Então eu digo, porra, rapaz. Mas eu já senti isso em 1994, eu era solteiro, morava com meu pai, prédio ali da Joaquim Getúlio Vargas, e teve um terremoto no dia de Jogo do Brasil. Um terremoto no Peru e que tremeu lá no centro. Interessante, eu passei pela cozinha e vi aqueles jogos americanos de colher, né? Garfo, que fica pendurado assim na mesa. Balançando, né? Eu olhei pra janela fechada. Epa. E aí, quando o prédio tá tremendo, aquela história, o prédio tá tremendo, e você é feito uma nada, né? Você sai correndo. Aí sai correndo e fica todo mundo lá embaixo, e o prédio tremeu, e aí começa a fofoca. E o prédio tremeu, começa todo mundo a se falar, meu prédio tremeu, tal. Eu vivi isso em 94. O vizinho do aí apartamento passei a morar em casa, não mais em prédio. O vizinho do apartamento de frente saiu desesperado de lá, tá tremendo. E eu não senti. E segundo as informações publicadas, você sente prédio, eita. Segundo as informações publicadas até agora, a informação diz que os moradores aqui de Manaus sofreram um tremor. Na manhã de hoje, os relatos ocorreram após um registro de um terremoto no Peru. 7,2. Houve um terremoto no Peru. E onde é que a gente sentiu aqui em Manaus? Na zona centro-sul, moradores de prédios. E no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça teve que evacuar... O platô da Vila Municipal. É a área mais alta, né? O Aleixo ali, a área mais alta. O órgão confirmou que o edifício chamado Arnoldo Pérez registrou o reflexo do terremoto, que é o edifício sede lá do Tribunal de Justiça, chama-se Desembargador Arnoldo Pérez. A equipe de Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, inclusive, para lá. O pessoal estava com receio de toda essa situação. E o TJ, para finalizar, disse que o trabalho remoto evitou prejuízos, porque o atendimento às partes, advogados públicos e tudo mais ficou mantido, mas que deu medo, deu medo. Eu moro também no edifício, moro no 10º andar, confesso que perguntei do meu pessoal lá de casa, e não senti nada não. E nem tchum. Graças a Deus. Mas eu estou te falando que eu acho que tem pessoas que não sei. Eu sou na frente do meu apartamento na época aí,
Não aconteceu. Intervalo. Essas informações foram passadas pelo G1 Amazonas. Vamos ao intervalo, o primeiro bloco, e ele é separado exatamente pela hora da Ave Maria. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Depois da hora da Ave Maria. Tudo bem? Para você que chegou agora, nós estamos tocando, como acontece em toda grande emissora. Essa emissora, Cavoc, já começou grande, então não poderia deixar de fazer também isso que é tradicional em muitas frequências por aí, né? Estamos com o nosso A Hora do Rush. Hoje o apresentador convidado é Chico Preto, né? Que vamos já falar também aqui, pré-candidato ao Senado. E nós vamos falar, eu quero fazer umas colocações aqui de algumas coisas que ele poderia, assim como ele fez o Patrick lendo as leis de autoria desse moço. Nós vamos falar já a respeito Obrigado disso. pelo moço, viu? Mas você é bem mais moço que eu, pode ter certeza. Não, eu me sinto. Acho que juventude é um estado de espírito mesmo. E me surpreendeu quando disse agora a idade, né? Porque eu achava, sabe que eu já te conheço há tantos anos e eu não imaginava. Já sei, tu ia dizer que eu achava que tu tinha 60, né? Rodou Não, sem óleo, né? eu somando aqui, quando você falou de pois é, aquela época da última vez que a gente trabalhou, no mesmo período. 53, farei no próximo mês, dia 25 de junho. E eu vou para 63 já, tá entendendo? Então, é por isso. Eu falei, não fumar ajuda. Não fumar é uma vantagem. Não fumar é uma vantagem. Eu sou fumante. Então, pro pessoal aí que gosta de caiporar, né? É a lenda da caipora, né? Que a caipora fuma. Então, o pessoal que gosta de caiporar tem que ficar Chico atento. Preto, você veio pra cá pra falar e eu quero saber. Não, agora nós vamos lá. Vou perguntar. Seguinte, Comece. por que a decisão de ser pré-candidato ao Senado? Eu tenho uma segunda pergunta, depois posso fazer na sequência. Claro, na mas você sequência. responde essa e eu quero ter o direito de pegar Agora a segunda. bota a ordem. Tu faz uma, depois o Patrick faz. Pô, calma aí, a gente também quer perguntar, né? Eu só ia fazer essa Faz logo as duas de uma vez. Então eu vou fazer as duas perguntas. Por que a decisão de ser pré-candidato ao Senado? A vaga é do senador Omar Aziz. A vaga que tem disputa. Ele está disputando e ele diz que ele está muito bem e é o seu melhor momento político. Eu não consigo entender o que ele quer dizer como seu melhor momento político. Mas tem pessoas que estão querendo a vaga dele. O que você tem para dizer? Vou começar da segunda para a primeira. Eu acho que o Omar ele tem alguma razão. Ele está no seu melhor momento político para alguns eleitores que não moram aqui. Moram em São Paulo, moram no Rio de Janeiro, moram no Rio Grande do Sul. Né? Mas essas pessoas, esses cidadãos não votam aqui. Eu tenho a convicção absoluta que para o cidadão eleitor do Amazonas, os amazonenses já tomaram uma decisão. O Amazonas não seguirá em maus caminhos no Senado. Ponto. Sou pré-candidato, sim. Se Deus me permitir, serei candidato. Estou treinando e tenho a convicção que o técnico me convoca para entrar em campo. Para quê? Para mostrar que o tempo passa e as pessoas tiveram oportunidades para tomar decisões e enfrentar assuntos que a gente chega em 2022 ainda discutindo. O que o Omar vai falar sobre BR-319 depois de 8 anos no Senado? Depois de 6 anos no governo? O que o Arthur vai falar de BR-319 depois de 8 anos no Senado, 8 anos na prefeitura? O que eles fizeram com os mandatos que o povo do Amazonas deu a esses senhores sobre BR-319, sobre diversificação da economia, para a gente depender menos da Zona Franca, exploração de minérios, alternativas? O que esses senhores fizeram? Então, depois de 20 anos, eles vão chegar em 2022 e vão debater os mesmos assuntos? O povo não é besta. O povo hoje tem informação. A Cavoc está aí para levar a informação para o povo. É isso mesmo. O povo quer sangue novo, não é? O povo quer alguém. Essa história do novo, eu acho que com a eleição de 2018 foi um fenômeno. O novo foi um fenômeno. Ele não se repete em 2022, o fenômeno do novo. Acho que agora o fenômeno é do preparado. Então, eu me defino como um cara nem novo, eu tenho 22 anos de vida pública, mas também ainda não sou um caso para arqueologia, não sou velho. Estou com 53 anos, acho que eu estou no meio do caminho, muita lenha para queimar. E se hoje eu
me apresento como pré-candidato ao Senado, aí eu vou fazer a comparação com o canteiro de obras. Você chega no canteiro de obras, você vê ali o servente de pedreiro, o pedreiro, o encarregado, o mestre de obras, o engenheiro. Se hoje eu sonho em pedir ao Amazonas, ao meu povo, à minha gente, a oportunidade de ser senador, de ser mestre de obras dentro do canteiro, é porque eu já fui servente de pedreiro, já fui encarregado. Abaixo de Deus o povo me fez vereador por 4 vezes, abaixo de Deus o povo do Amazonas me fez deputado por 2 vezes. E ao longo dessa caminhada, a gente vai acumulando experiência, maturidade política, emocional, espiritual, intelectual, para chegar lá no Senado da República, seguir aprendendo, mas seguir, ou melhor, resgatar o Amazonas de uma situação que se resume a uma palavra: vergonha. Os amazonenses olham para o Senado na figura do Omar Aziz e sentem vergonha. E não é digno. Eu que nasci e me criei aqui, como muitos, como os senhores, tenho raiz aqui. O Amazonas é uma terra que recebe a todos, que acolhe, venha para cá, construa sua família. Mas há de se respeitar as pessoas, sabe, que nasceram, que trabalham aqui. Os amazonenses não querem seguir com essa vergonha no Senado chamada Omar Aziz. E eu vou brigar para que as pessoas olhem para a minha vida, para a minha história, para a minha maturidade, para a minha capacidade de entregar, minha capacidade também de comprar brigas. Eu digo o seguinte: eu sou um cara que compro brigas, mas eu sou um cara que entrego. Porque só o cara que sai, né, o espalha-brasa também não interessa. Você precisa espalhar a brasa, mas você tem que ter a capacidade também de entregar. E a gente tem uma série de desafios aí. Eu fui no outro dia ao Tazes, doutor Luiz Mário, e vi por que a questão da Silvinita está travada lá. Essa questão da Silvinita está faltando muito pouco. Agora é pressão e gestão política sobre esse assunto. Para que a gente possa destravar, o Tazes sonha em ver aquilo sendo explorado. Aquilo gera uma economia não só em Altazes, mas no entorno, Nova Olinda, Careiro Castanho, tem Manaquiri. Isso gera para Manaus uma nova perspectiva que consolida uma coisa chamada o polo petroquímico. A gente tem o gás, a gente vai explorar a Silvinita, transformar isso em quê? Em fertilizante. Essa é a lógica que me move, trabalhar em parceria com o governo, cobrar do governo federal, para que a gente tenha um novo modelo para diversificar a matriz Zona Franca de Manaus, também colocando aqui com o gás e com os minérios um polo petroquímico. Então, eu enfrento a disputa para o Senado, que aos olhos de muitos é mais difícil, porém é no Senado que eu tenho a convicção de que eu consigo resgatar a credibilidade e esse sentimento que os amazonenses hoje têm, que se resume a essa palavra: vergonha. Nessa mesma linha que o senhor está falando aí, o senhor se considera um progressista ou um conservador? Eu sou um conservador. Eu sou um conservador. Eu sou um conservador com a capacidade de diálogo, com a capacidade de manter as minhas posições. Porque uma vez lá no Congresso, você não vai encontrar só conservadores, você vai encontrar todas as óticas ideológicas. Você vai encontrar o conservador, você vai encontrar o progressista, e a gente precisa ter habilidade para encontrar um ponto comum. Como eu te falei, eu não vou para o Senado só para espalhar brasa. Posso chutar algumas canelas e sei que chutarei, mas eu quero construir consensos em prol do Amazonas. E esses consensos passam pela capacidade de articular. Veja, a lei, eu vou pegar aqui um exemplo, Programa de Regionalização da Merenda Escolar. Quando em 2008, ao lado de outros amigos, a gente sonhava com essa ideia do homem que produz no Amazonas poder vender para o governo do Estado, porque quem vendia para a merenda escolar do Estado eram somente grandes atacadistas. O pequeno produtor, o cara que planta macaxeira, ele não conseguia vender a macaxeira dele, mas o grande atacadista trazia batata portuguesa. Pô, vai botar batata portuguesa e não bota macaxeira? O cara que produz o pirarucu, a matrinchã, ele não conseguia botar o peixe dele, mas o cara trazia tilápia congelada lá do Mato Grosso. Sabe, então essa lógica a gente foi trabalhando. Quando eu apresentei o projeto, na própria Assembleia, os deputados daquele momento diziam: não, mas isso não vai dar certo. O pequeno produtor não tem quantidade. Eu digo: meu amigo, aí que está a lógica. Se nós dermos um sinal de que ele vai ter a garantia da venda e do pagamento, ele vai aumentar a produção dele. Dito e feito. Isso foi, aprovamos a lei em 2008, deputado, aprovamos a lei em 2008.
Engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Às vésperas da votação, aqueles que sonhavam junto comigo me perguntaram, e aí, temos votos para aprovar? Eu falei, não. Matemática, nós vamos perder. Nós só tínhamos 9 votos. Uma coisa que a gente tem falado, desculpa eu te interromper, uma coisa que a gente tem falado muito aqui na mesa, Patrick, Pitanga, nós estamos falando muito em turismo. Né? A nossa Amazônia, como o senhor está querendo ser candidato, né? Nós estamos falando muito, o senhor está falando muito no que a gente tem no solo. Tá? Uma coisa que a gente precisa fazer é o turismo daqui. Vou pegar um atalho e já chegar nessa conversa. Então eu queria saber o que o senhor pensa dessa situação, que nós estamos precariamente nessa situação, não recebendo ninguém. Vou encurtar para responder. Responde. Aí a gente estava lá, ele disse, rapaz, tem voto? Eu digo, não. Eu digo, o que fazer? Aí eu disse assim, olha, tem uma máxima que diz o seguinte, política e feijão só funcionam na pressão. É trazer gente para a galeria, gente que tem interesse no projeto, o trabalhador, as cooperativas, as associações. Dito e feito, no dia seguinte tinham 450 pessoas na galeria da Assembleia, todo mundo gritando, queremos. E aí, essa é a parte bonita e engraçada da política. Gente que na véspera dizia, pô, não dá para votar, esse é um assunto delicado, ou seja, muita pressão, muito lobby. Voto aberto. Aí voto aberto. Na hora foi para a tribuna para dizer esse é o melhor projeto que a Assembleia poderia apresentar, enfim. Mas aprovamos e está aí uma realidade que hoje... E ainda tinha a sanção do governador. Mas o governador que não sancionou. tinha... E hoje a realidade é o seguinte, o governo do estado compra 40 milhões de reais direto dos pequenos produtores e associações. Deixa eu falar na Turismo, prática o que turismo. aconteceu sobre isso aí que você está falando. Depois a gente vai encaminhar para o turismo. Eu convivi um bom tempo vivi mesmo em Caruaru, você sabe, lá em Benjamin Constant. E na época, eu lá na minha rádio, lá eu dizia assim, olha, isso aí vai pegar, mas eu tenho andado no interior aí, nas comunidades, sobre a lei, quando eu dava notícia lá, dizia assim, o garoto lá, ele não quer comer na escola aquilo que ele tem no quintal dele. Isso eu dizia, e tem muito de verdade nisso aí, porque se você colocar lá uma boa macaxeira lá, ou um pedaço de peixe lá e der um pedaço de calabresa pro moleque, não está acostumado, ou salsicha, esses caras do interior iriam gostar, lógico, é mais nutritivo, é muito mais importante, essas regionais. Mas a coisa acabou pegando. Eu vou dizer para você que eu não acreditava nisso exatamente. Lá um indígena desse que moram na área urbana, mas são indígenas de origem. O Mariaçu, lá em Tabatinga. Era um ticuna, na verdade, tá? Então eles chegaram da entrevista lá e eu sempre colocava um lanchinho ali. Aí eu era... O que vinha na cabeça, tinha dia que dava vontade de comer tucumã, pupunha, e tinha dia que eu queria uva e maçã. E aí é preciso dar o exemplo. Aí, tudo bem, bicho, como é que tá? Tudo bem? Ele era um líder e tal, ele veio falando, começamos a conversar. Eu disse, comeu uma pupunha? Ele disse, olha, eu sou íntimo, mas eu não gosto disso não. Já me cortou logo assim. Fiquei calado, tal, fazendo programa. No outro intervalo, já trouxeram para mim umas uvinhas e tal. E eu olhei, vi que ele estava de olho comprido na minha uva. Eu não ofereci para ele, até que ele não aguentou e foi lá cutucar. Eu quero te dizer que eu vi, por exemplo, o Davi, que esteve aqui com a gente, sentado nessa cadeira, o trabalho que eles fizeram. Primeiro, ele incrementou e incentivou a produção, que era um dos objetivos, eu sei disso, a produção regional. Porque para você fornecer a regionalização... Você tem que ter garantia da venda, da compra, do pagamento. E produção... Senão o cara não vai entrar numa aventura. Produção com certa sequência, porque na semana que vem não tem, o moleque vai ficar sem merenda. Pegou. Mas eles se uniram em cooperativas e foram suprindo isso aí. Mas uma outra alternativa, o turismo. Eu tenho aqui algumas visões. Primeiro, acho extremamente válida a ideia da prefeitura criar no calendário da cidade de Manaus uma maratona internacional. A gente tem apelo para isso. O turismo de desporto é uma realidade mundo afora. E quem participa desse tipo de atividade é gente que tem poder aquisitivo. Para vir para Manaus, para ficar 2, 3, 4 dias aqui, pega Uber, come no restaurante, vai fazer passeio no Encontro das Águas, compra artesanato. Turismo é isso. Mas do ponto de traz a vista família? econômico. Ele pode trazer, Milton Júnior. Eu acho que se nós soubermos enfeitar o Maracá, aí eu vou te dizer a minha opinião. O quê? Trazer? Eu comentei. Com a maratona eu vou dizer o trazer seguinte, turismo? eu acabei de... Não. Eu vou tô dizendo explicar o seguinte, aqui. ele vem sozinho geralmente para competir. Ele não traz a família. Traz. Há muitos traz a Entendeu? esposa. Acho que dependendo do destino, eu acho que há esse estímulo de levar a mulher, levar os filhos, mas enfim. O que eu entendo é o seguinte, a gente precisa ter a capacidade de atrair.
atrair, você precisa ter eventos. A maratona vai começar pequena, mas veja, Maratona do Rio de Janeiro em 2017, números, 26 mil atletas inscritos, 61 países, 200 milhões injetados na economia da cidade do Rio de Janeiro. Manaus vai começar desse jeito? Não, mas vai começar, Então você vai criar a tradição. Você concordou com a ida do prefeito de Manaus a Barcelona na maratona que ele foi participar, sofreu críticas, muitas críticas, mas na tua avaliação ele Qualquer fez coisa o que correto. você faça em política, você vai ter alguma crítica. E são sempre os Mas mesmos. ela é né? correta a ida do prefeito, porque é uma coisa, primeiro evento que você vai fazer na cidade de Manaus, quem é que vai dar garantia de que esse evento vai acontecer mesmo? A Globo? Não. Vai ser o prefeito de Manaus. É o prefeito que vai dizer, eu estou aqui para dizer, olha, maratona vai acontecer. E veja, eu não achei absurdo ele correr a maratona, porque se o Davi fosse jogador de dominó e quisesse correr a maratona, ia ficar esquisito, né? Mas ele é corredor, todo mundo sabe disso, ele é maratonista. Então acho que casou a possibilidade dele correr, sufragar a ideia de que Manaus vai ter e começar pequeno e começar envolvendo. Agora, enfeitando o Maracá, a gente tem que partir para parcerias público-privadas. Eu acho que a gente pode ser mais ousado na Ponta Chico, só um Negra, parênteses. resgatar aquele restaurante da antiga Papagaios, Para ilustrar o que você está parceria dizendo aí. público-privada, de repente, com um grande objeto, uma roda gigante na Ponta Negra. A gente precisa ter atrações. Imagina o espaço que Manaus ganharia na mídia internacional. Estou falando de New York Times, The Washington Post ou os jornais da Europa, com a maratona no meio da floresta, uma maratona de 42 quilômetros, mais não sei o que, com o espaço na mídia, nos jornais. Você sabe quanto custa? Eu estou dando esse exemplo, Sim. porque na época que o Amazonino lançou aqui o Festival de Ópera aqui, Sim. os de sempre, Heron, a mais a Vanessa, foram processar, foram não sei o quê, porque o governo estava gastando $900 mil na época na produção, e nós fizemos um cálculo na época lá e detectamos que só em alguns jornais e televisão que nós conseguimos somar, colocando valores de divulgação, nós teríamos que gastar $8 milhões para alcançar o poder da divulgação. Uma maratona aqui em Manaus representaria isso, quero crer. Uma maratona vai consolidar uma agenda de turismo, mas eu digo, ainda essa história de enfeitar o Maracá, que a gente tem que ter argumentos para que a pessoa fique mais 2 dias. Eu sugeri essa semana, e posso revelar, que o seguinte, todo evento que tenha uma pegada nacional e internacional, Guns N' Roses está vindo aí, né? É um evento privado? Mas por que a gente não pode acoplar uma ideia de política pública? Por exemplo, Milton Júnior, o pessoal que vai comprar o ingresso do Guns N' Roses, aí você tem que falar com a dona do evento para criar uma articulação do seguinte, olha, você vai para Manaus para assistir o Guns N' Roses, mas a prefeitura e o governo estão te convidando para um espetáculo no Teatro Amazonas. Nós queremos que você conheça o teatro. É o argumento para ele ficar mais 1 dia. Para ele ficar mais 2, porque turismo é isso. Restaurante, movimenta quarto. Pô, ele vai ver o boi, o caprichoso, o garantido, vai ver qualquer coisa, mas ele fica mais 2 dias. A gente tem que ter essa pegada de aproveitar esses momentos. A mesma coisa a maratona. Eu vou correr a maratona, mas na hora que estiver escrevendo, abre uma janelinha lá na internet e diz, olha, o governo e a prefeitura estão te convidando para um espetáculo no Teatro Amazonas. A gente precisa ser ousado nesse sentido. E para concluir, esse ambiente digital, eu penso que é o caminho para a gente divulgar a cidade de Manaus. Eu acho hoje que não faz mais sentido publicar uma página na Folha de São Paulo. Venha conhecer o Amazonas. A gente tem que botar, sabe o quê? É um filme muito bem produzido de 1 hora na Netflix. Sabe, nas grandes plataformas de streaming do mundo, para que as pessoas mundo afora vejam. Rapaz, o Amazonas, eu vou dizer a minha experiência. Eu fui conhecer a Colômbia 2 anos atrás por conta de um filme que está na Netflix. Um filme de 1 hora. Não era o do Pablo Escobar? Não. Qual era o filme? Não, Mostrava é San um filme André. sobre a Colômbia, Qual era o filme? muito bem Turismo. produzido. Depois eu vou te passar. São muito bem bons de produzido. turismo. São muito bons E de aquilo me turismo. estimulou a conhecer a Colômbia. E no ano seguinte nós fomos conhecer a Colômbia. A gente tem um monte de coisa para divulgar, não é só Encontro das Águas, não. A gente Falei tem aqui o dia cachoeira, desse tem sobre Encontro isso. das Águas, tem a Muita cultura, o folclore de Parintins, tem a questão indígena em Maué. A gente tem um roteiro, mas a gente precisa Barcelos, organizar né? melhor. É questão de Barcelos. Você foi E, aonde ó, na Colômbia, hein? Vou te dizer o meu roteiro. Eu saí daqui para Tabatinga, atravessei para Letícia, porque é mais barato. Mais barato. Você começar a fazer o voo doméstico. E de Letícia nós fomos. Bogotá. Nós fizemos uma escala em Bogotá, nós fomos até Aqui, né?
San Andrés. San Andrés. No Atlântico. E aí voltamos via Bogotá, paramos em Cartagena, né? Cartagena, Bogotá, Letícia, Manaus. Muito lindo. Sabem, Não, fantástico. sabem fazer turismo lá. Chico, sabe o que eu te falei da negócio de turismo? Eu sempre falo aqui na bancada. Veio um amigo nosso aqui, conversou com a gente e contou uma historinha. Na divisa dos Estados Unidos com o Canadá tem uma cidadezinha, bem na fronteira. A única coisa que tem naquela cidadezinha é uma mina vazia, não tem nada. Eles recebem 2 milhões de turistas por ano lá. Nós estamos na Amazônia. É revoltante. O apelo é Eu absurdo. acho que é a palavra acho, mais falada no mundo atualmente, por causa da riqueza que nós temos no solo. E nós conseguimos só colocar, diz aí os livros, que é 700 mil turistas. Olha o absurdo. No Brasil, o turismo, É uma no coisa. Brasil, de um modo geral, ele é fraco em relação a outros países. Mas o Nordeste coloca 2 milhões de pessoas lá no Ceará, de não modo coloca? geral, comparado- O Pitanga falou isso aí, não foi não? Agora, nós aqui no Amazonas, sim, temos uma deficiência muito grande. Você dessa falou, não, pegada para começar, de vamos fazer turismo. essas coisas. Mas a Interpol... E eu acho, sabe, que o governante, de um modo geral, ele precisa ter a humildade e de ouvir as pessoas que fazem o turismo acontecer. Quem faz o turismo acontecer não é governo. Quem faz o turismo acontecer é o agente, é o dono do hotel, é o taxista, é o empresário. Aí eu te pergunto... Ouvir essa turma para perguntar o seguinte: como o governo entra nessa parada? Como é que o governo entra? Porque o governo tem algum recurso. Como é que eu entro? Eu entro divulgando? Eu entro consolidando mais um evento? Ter essa humildade para entender e se encaixar, porque uma vez eu ouvi um governante dizendo o seguinte: não, porque nós vamos fazer o turismo. E eu falei, dá licença, governador, o turismo já está acontecendo. A gente precisa entender o que eles já estão fazendo. Essa história de que eu vou chegar e vou fazer, o turismo já está acontecendo. A gente não vai fazer, a gente pode ajudar, a gente Você pode não acha melhorar que o alcance. O nosso turismo aqui é só protocolo mesmo, os caras estão carimbando, arranjam um secretário e tal para turismo, mas nunca se fez, há muito tempo ou nunca se fez nada efetivamente para aumentar, para explorar mais esse nosso poder. E ainda Esse coloca tipo- uma situação no teu questionamento também, Pitanga. E se orgulham os que estão no poder de dizer, não, mas o momento é Festival de Parintins, vou colocar lá no aeroporto umas meninas dançando de boi, colocar o boizinho lá. É suficiente isso? Não é suficiente. Faz parte, mas eu acho que não é tudo, não é só isso. Sim, Faz parte. Porque Parintins, por méritos, por persistência de muitos, alcançou uma condição que o Brasil inteiro reconhece. Mas eu acho que a gente tem mais Fora do coisa. Brasil. Pois é, a gente Fora tem mais da coisa para Europa, mostrar. tem muita gente da Europa. A gente tem mais coisa para mostrar. Agora, a gente fala do turismo, das pessoas que vêm de outros lugares para cá. Tem uma coisa que uma vez eu me cobrei. Por que os players, né, os protagonistas do turismo, por exemplo, não divulgam para Manaus pacotes? Olha, venha para conhecer Figueiredo, um pacote de final de semana, venha para Tefé, um pacote de final de semana. Também está faltando isso quando a gente olha para o turismo doméstico. Olha, Tefé eu tive recentemente, naquela semana que Tefé ficou conhecida nacionalmente, né, que um senador pegou expor numa padaria, foi aquela semana que Tefé, todo mundo no Brasil passou a conhecer Tefé. Tefé tem uma beleza histórica, Tefé tem Anavilhanas, não, Mamirauá. Mamirauá ali. Mas é impressionante a quantidade de coisas que a gente pode estimular o turismo a produzir e o governo consolidar a sua parte. Porque o que é a parte do governo? É infraestrutura, sabe? É ter um aeródromo bacana em condições, é ter um porto em condições para receber o turista que vem fluvial. O papel do governo é esse, essa questão de infraestrutura, com o hospital, condições. a segurança, porque dificilmente alguém vai para uma cidade insegura. Não, ali insegura eu não vou. Então tudo isso, né, contribui para o turismo. Por exemplo, tema polêmico. Eu acho correta a decisão da prefeitura de treinar, capacitar e armar guardas municipais. Eu penso que em Manaus já cabe isso. Não dá mais para a gente conviver com uma guarda municipal. A prefeitura desenvolveu um projeto, inclusive junto com o IBEU, de treinar inglês para motorista de táxi, agente de hotéis. Isso aí. Tudo. E eu achei que isso foi muito importante. Faz parte. Com relação a Tefé, Mas levaram adiante esse projeto? poucos levaram, ainda tem gente fazendo. Hoje eu Até participei de diminuiu por causa um que processo, não de teve verme, então uma não solenidade deu bola. de bolsa pós-graduação. E tem
uma política pública, Bolsa Idiomas, né? Isso, onde Não vários tem. jovens participam, enfim. É o início, né? Você aprende aquele inglês Básico. protocolar, mas aquilo te dá um estímulo para você buscar hoje, inclusive o inglês em várias plataformas de internet que você É o aprende. que já fazem, fizeram na Bahia, lá em Salvador e as cidades turísticas lá. Mas tem uma as cidade que quer pessoas- ser turística, isso tudo é válido. A questão do Uma inglês, situação que a gente Foi vê feito um no nosso levantamento. turismo aqui, Por favor, Mamirauá. Mamirauá, quantas pessoas daqui de Manaus conhecem Mamirauá? pouquíssimos. Nós na aviação, nós temos uma network muito grande e nós temos um grupo que é do pessoal dos World Rounders, que deram a volta de monomotor no mundo. E eu tenho uns amigos nesse mundo aí e tivemos uns 3 amigos nossos que deram a volta ao mundo, um italiano, 2 mexicanos. Cláudio Cabani, Jorge Cornish e Roberto Cornish. E junto com eles veio um casal, que foi o primeiro casal brasileiro, eles não são brasileiros, mas são naturalizados brasileiros, que deram a volta ao mundo de monomotor, que foi a Marge e o que até faleceu agora, mês passado, eu estava aí quando ele faleceu. Puxa vida, meu amigo. Americanos? Ele é franco-suíço e ela é irlandesa-queniana, porque o pai dela era o gerente da Sigra e Franco-suíço eu compreendi, porque estão ali na fronteira. a mãe francesa e o pai Queniano italiano. irlandês? Queniano-irlandês. Nossa. Ela é São queniana, continentes. ela é queniana, mas os pais são irlandeses, eles eram os gerentes da Sigra. E eles estavam lá no Quênia trabalhando quando ela nasceu e ela tem 2 cidadanias. E ela tem cidadania brasileira também. E eles queriam conhecer Mamirauá. E eu montei o chão para eles irem, e eu os levei a Mamirauá. Vieram com seus aviões. O Jorge Cordes veio com a Águila Negra, tem até o livro dele, inclusive está no meu livro, fotografia deles lá. Eles vieram de monomotor, de Acapulco, no México, para Manaus para visitar Mamirauá. Foram até Tefé, né? Fomos a Tefé, pousamos Aí, lá. barco. Eu fui no meu avião, eles foram no deles. E o Gerard Mossi, que é esse amigo meu que faleceu, o marido das Marras de Mossi. O Gerard Mossi é famoso, famosíssimo. Faleceu, meu amigo. Ele que fez o prefácio do meu livro. Gerard Mossi. Para você ver, eles vieram de monomotor pagando um preço exorbitante para conhecer Mamirauá. E aqui em Manaus, pouquíssimas pessoas. Casa de conhecem. Ferreira. Bom, rapidamente o Paulo. intervalo. Esse é para dividir o segundo bloco, que para facilitar na edição do podcast. E nós voltamos já já. Só uma vinhetinha e voltamos. Como diria Chico Anísio, vapt-vupt. Interessantíssimo. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Aos 3 anos vinha do Porto. Bom, já São voltamos. portugueses. Ainda bem que estamos falando de coisa boa, né? Prossiga. Outro lugar que é preciosíssimo, muito bonito. Só São rapidamente, Carlos, só deixa eu marcar o retorno aqui para você que está entrando agora. Barcelos. Para você que está entrando agora, nós estamos com a Hora do Rush e na mesa Patrick, como sempre, conosco, Patrick Mota, Milton Magalhães Cordeiro Júnior, que são os apresentadores diários aqui comigo, e como sempre a presença de Dr. Luiz Mário, hoje brindando aqui o nosso convidado, apresentador convidado, pré-candidato ao Senado, Chico Preto. Se a permissão da mesa, ainda há pouco, quando estávamos falando de política, e vamos que é o assunto gostoso do turismo, e vamos falar, e aviação tem outro assunto que eu gosto, mas você falou agora há pouco que pretende ocupar um terço lá dessa vaga, que é um terço do Senado, né? Que dessa vez se renova um terço. E lógico que esse terço, quem está ocupando é o Omar Aziz, e você apontou para o Omar. Nós temos outros 2 terços, chamado Eduardo Braga e Plínio Valério. Plínio Valério, né? Aliás, a gente lembra falou que no Amazonense o espaço está aberto para o senador, mas isso caso ele queira. em gostar de o Amazonense vai mudar, gostaria de mudar a maioria e tal e tal.
Então, no Senado não está faltando boas ideias? Está faltando ousadia no Senado. Vou te dar um exemplo. Eduardo e Plínio, por exemplo, lá, os dois terços. Plínio foi meu companheiro na Câmara, eu tenho um carinho muito grande pelo Plínio, mas me dou o direito de divergir, de apontar, enfim, situações que... Vou dar um exemplo. Está muito quieto. O Elon Musk veio aqui ao Brasil, É. o cara mais rico do mundo. Esse cara veio para dizer que quer botar satélite na Amazônia, internet na Amazônia. Qual é o senador da Amazônia que estava lá? Brincadeira, pô. O nome disso é crise de representatividade. Verdade. A BR-319 teve uma audiência pública ano passado no Vasco Vasques, Centro de Convenções. Qual o senador que estava lá discutindo? Aí o pessoal do DENIT leva a impressão de dizer o seguinte: rapaz, é só H, pô. Esse pessoal só faz discurso. Na hora de estar lá para discutir o licenciamento, cadê a representação política? As reuniões do Conselho de Administração da Soframa, pega a lista de presença e vê quantos senadores tem lá. Então a gente está falando de coisas, sabe assim, fulcrais da nossa realidade, da nossa economia. A Soframa tem 6 reuniões por ano. Se o senador não conseguir se fazer presente ali 3, 4 vezes por ano para debater, sabe, para dar um recado ali. Porque quando um senador se faz presente e o governo federal, qualquer que seja o presidente, começa com aquelas frescuras de não, eu vou mexer, não vou aprovar, a presença política de um senador dá um outro recado para Brasília. Dá um outro recado para Brasília. Tipo aquela história do cara passar a mão na tua bunda e tu não reclamar. Mas gostou. Passa a mão do reclamar. Rapaz, que história é essa? A presença de um senador conta muito. É questão emblemática. E eu estou te dando 3 exemplos de que a gente não vê os nossos senadores. Agora tem outras questões. Tem um Supremo que está avançando absurdamente sobre as competências do Executivo, do Legislativo, um Supremo, né, com uma psicose de querer governar e legislar ao mesmo Você tempo. já citou 4 vezes a BR-319 em Porque o maior situações eixo diferentes. estruturante para o desenvolvimento desse Estado. Na hora que a BR-319 for resgatada, eu não falo inaugurada, porque ela foi inaugurada em 28 de março de 1976, salvo o melhor E o juízo. impacto ambiental. Impacto ambiental já houve. A gente não está discutindo mais impacto houve. ambiental. Mas tem que tomar cuidado com a questão da ocupação. Beleza, tudo isso tem plano de contingência para isso. Só não é correto que pessoas com uma visão eco-xiita dizem o seguinte: não, a gente vai deixar os amazonenses e os roraimenses isolados. Quiser chegar lá só de avião e de barco. Então a gente não fala de inaugurar a BR, a gente fala de resgatar um patrimônio do Brasil. Ela já existiu. Ela foi entregue em 76 pelo general Ernesto Geisel, se eu não me engano, presidente Ernesto Geisel. E a gente está pedindo para resgatar isso porque ela é um eixo estruturante para o desenvolvimento do Sul, do próprio, a questão competitiva de logística para a Zona Franca de Manaus. Mas, Chico Preto, nós já tivemos até ministro dos transportes daqui, né? Pois é. Que não avançou. Nós tivemos e temos os senadores que, quando tem alguma crise com a Zona Franca, o que eles dizem? Estou aqui para defender o seu emprego. Vem aquele discurso que todos nós já sabemos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Chico. Tu és especialista em estratégia política? Eu tive a oportunidade de Fazer. Por que os políticos prometem tanto e não cumprem suas promessas de campanha? Hoje em dia, de alguns tempos atrás, que meu pai já dizia isso, meu pai já faleceu faz tempo, meu pai já teria 100 anos, o político é o cara que promete como sem falta, mas ele falta como sem dúvida. Por quê? Vou lhe responder de bate-pronto. Acho que uns por mau caratismo e outros por falta de noção mesmo. Eu acho que tem político, quando está começando, ele não conhece as dificuldades desse processo, que é um processo de convencimento constante, e aí ele, enfim... Mas o político que está começando, ele tem que saber a diferença de sonho e ilusão. O sonho, a BR-319 é um sonho, o resgate da BR-319. Ilusão é dizer o seguinte: olha, vamos fazer uma estrada de Benjamin Constant para Manaus. Aí é uma ilusão, não dá. O que a gente vai gastar para fazer um negócio desse não compensa. É ilusão. Sonho é resgatar a BR-319, dá para fazê-lo. Ilusão é outra coisa. Então, quando o cara entra nesse processo, ele não tem uma maturidade, aí ele sai prometendo coisas até que não estão dentro da competência dele. Você saber primeiro qual é a sua competência, né? Senador faz coisas que
vereador não faz, e vereador faz coisas que senador não pode fazer. Eu vou lhe dar um exemplo. Discussão do transporte coletivo. É um senador, no máximo que eu consigo fazer é, olha, vou conseguir recurso aí para de repente renovar a frota, para modernizar essa questão de biocombustível, a questão elétrica, que agora o governador e o prefeito anunciaram. Pois é, a gente pode conseguir recurso, mas a legislação é competência exclusiva da Câmara Municipal de Manaus. Então, você precisa conhecer a posição de cada um. Aquilo que zagueiro faz, nem sempre o atacante faz. Aquilo que o atacante faz, zagueiro faz, de repente não faz tão bem. Então, conhecer a posição. Agora, tem uns que realmente prometem por mau caratismo, por saber a fragilidade das pessoas, sabe, de conhecer que há um anseio muito grande, e aí o cara vai combinando as palavras, vai usando um bom recurso de publicidade, e as pessoas vão se envolvendo num sentimento. Um das promessas, aquela Veneza. Nova Veneza, né? A Veneza Amazônia. Veneza, Nova Veneza. Nova Veneza. Projeto Nova Veneza. Poxa. Metrô de superfície, projeto Nova Veneza e por aí vai. Pois é, a gente precisa vir para coisas mais factuais, coisas mais próximas do dia a dia, mas a gente tem que ter capacidade de ousadia também, porque se a gente não tiver capacidade de ousadia, morando onde nós moramos longe, uma série de dificuldades, a gente tem que ser ousado por natureza. O hino do Amazonas diz que só triunfa a esperança que luta. Então, se a gente ficar aqui também jogando da mesma maneira, aceitando tudo, a gente não tiver... Por isso que eu digo, essa questão mineral, ela tem que sair do papel. A gente não pode ficar somente refém do modelo Zona Franca, que é o melhor modelo de desenvolvimento já instalado pelo governo brasileiro no Brasil. O modelo Zona Franca é um modelo de sucesso. Substituiu importações, produziu no Brasil aquilo que estava importando em outros lugares, né? Então, gerou emprego no Brasil. Agora, como tudo na vida está passando, precisa ser atualizado, precisa ser modernizado, precisa de infraestrutura. Olha, e é uma voz no Senado, Pitanga, agora, que bate nesses assuntos e que articula situações e que cobra providências, que as coisas, os pontinhos vão se ligando. Né? Eu acredito muito no poder de uma tribuna do Senado, porque um senador, ele é, de certo modo, um partido político. Diferentemente da Câmara... Você disse ainda há pouco que lá no Senado você quer dar um chute na canela, mas você está preparado para receber um chute na canela lá? E eu não recebi ao longo de 22 anos? Mas não no Senado. Não, tudo bem, vai dizer o seguinte, olha, tu jogou na Arena da Amazônia, agora tu vai jogar no Morumbi. Tá bom, mas o chute na canela é chute na canela no Morumbi e na Arena da Amazônia. Uma coisa é certa. Várzea, é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu acredito, por exemplo, porque o Chico Preto, nesse exemplo, ele poderia, se fosse só questão de emprego, ele estaria sendo reeleito vereador ou deputado estadual com facilidade, que ele ganhou todas que disputou, né, para esses... Perdi uma. Perdeu uma. Mas... Não perdi. Aprendi com uma. Mas ele poderia não estar mais saindo a deputado estadual, a vereador, porque eles querem sair a governador. Tem um projeto maior na sua vida política, né? No seu projeto político. Impactar, tomar decisões. Às vezes o parlamento é frustrante, né? Porque você fala, para convencer, às vezes é difícil. Uma disputa no executivo. Eu já tentei. Pois é, isso que eu estava dizendo. Acho que no momento certo. No momento certo. Eu tenho um projeto claro, que é o Senado da República. No Senado da República, quero de maneira, sabe, muito firme, muito clara, ajudar a Prefeitura de Manaus, ajudar o Davi a fazer uma boa administração, buscar a reeleição dele. Vejo o Davi caminhando para uma sucessão de governo, né? Dentro dos cenários eu vejo o Davi sucedendo aí o próximo governador. Ele decidiu não sair candidato, acho que é a decisão correta. Não, peraí, eu não vou me empolgar, deixa eu entregar o que eu me comprometi, deixa eu passar pelo crivo novamente agora da reeleição, para aí poder vislumbrar essa questão do governo. Depois que essa sequência ela tiver cumprida, né, e se Deus estiver me dando saúde, coragem, né, se não ficar acovardado diante das situações, por que não? Vou estar próximo dos 60. Os 60 de hoje eram os 30 de antigamente, né? Medicina tá aí, ó, um especialista em coração. Tô fazendo 69 anos. Pois é, para mostrar que com 70 o cara tá legal era 50 ainda. De antigamente. Ei, o cara com 60, o cara tá legal. Pois é, pô. Então eu quero poder cumprir esse papel. Bom,
Eu estava falando agora, aliás, o Patrick lembrou, e você também, Chico, dessa questão. Como é que é? Você disse a Nova Veneza e tal. Foram projetos durante a campanha de determinados candidatos que prometeram metrô de superfície, Nova Olha, Veneza. o trabalho que o Eduardo fez aqui no centro, eu fui nascido e criado no centro, eu sei como era ali, aquele começo da Emílio Moreira, ali, passa ali na Jonas da Pedrosa, e eu estou dando como exemplo aquela área ali, e o próprio Igarapé de Manaus, o que foi feito ali, e o projeto em si dos Prosami. A gente vai depois começar a pontuar aqui as coisas, mas o custo, mas a bronca, mas o desvio. Cara, foi feito um projeto, sabe, que eu acho que ele nem havia prometido no governo, que eu estava na campanha dele lá, e foi uma coisa que trouxe o projeto, conseguiu o dinheiro, começou a fazer. E vamos se respeitar. Manaus ali no centro é outra história, tá? Eu não estou aqui colocando os pontos, dizendo assim, mas aqui custa, isso aqui. São sempre os mesmos que apontam o dedo. Mas foi feito um trabalho bonito ali em Manaus. Aquela praça que tem o nome do senador Jefferson Pérez, né? Eu conheço aquilo ali, que ia comer um peixe lá daquela área da Lima Bacuri ali. No Metal? No Metal. E o Metal é muito famoso. A gente olhava lá no meio, lá aquele rio quando estava cheio, sujeira e tudo mais, o fedor. Enfim, e é um trabalho. O que eu chamei a atenção para esse exemplo é que a falta de continuidade. Nós já tocamos em outros pôr do sol aqui sobre esse assunto, do cara lançar um projeto e ele, às vezes, quando sai, o outro, até começa muitas vezes, o outro não dá continuidade. Olha como é que está a questão da Universidade do Estado do Amazonas. Então, foi feito o lançamento, pedra fundamental, fizeram a estrada da Universidade Cidade Universitária. Cidade Universitária. Enfim, essas coisas, essa estrada que vai para Manacapuru, que começou de um jeito, quase que não termina, passou por 4 governos, né, e o Wilson disse que concluiu agora. Essas coisas, os caras... não tenho ali o meu jabá, eu não vou fazer, não vou tocar, não. Não é ele que está falando, sou eu que estou falando, acompanhei essas coisas, eu sei como funciona. Eu acho isso uma sacanagem, que deveria ter. Isso é coisa de senador. A lei começou, é coisa de Estado, não é do pessoa, não é do governador. Começou, só vai lançar outro se tiver concluído aquele projeto. Só se estiver muito errado, for derrubado pela Assembleia Legislativa, por exemplo. Mas depois de aprovado, tem que ter um respeito pelo que foi gasto. Imagina aquela quantidade de dinheiro que já foi derramado ali para justificar outros que foram embora, foram para o desvio. Tem caso, Pitanga. Vou te dar um caso aqui em Manaus, aquele viaduto ali da entrada do Manoa, que o ex-prefeito Arthur Neto inaugurou às vésperas do Ano Novo e de entregar achou que estava comemorando o aniversário da cidade de Manaus, né? Aquele do Mondrongo. Aquele do Mondrongo. Aquele viaduto, com todo respeito, aquele viaduto mereceria uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara. Aquele viaduto já foi interditado 3 ou 4 vezes. Aquilo mereceria sabe? Eu vejo a boa vontade da prefeitura em tentar resgatar, dinheiro público. Mas ali... Tem que derrubar e fazer de novo. A impressão que eu tenho é que pagaram mais viaduto do que efetivamente existe. Sim, claro, essas coisas... Eu acho que a fatura pagou... Isso é rotina, né? Pagou um viaduto e o viaduto encolheu. Esses defeitos... Porque eu não sou engenheiro, mas você percebe que é um viaduto de uma hipérbole, não é isso? Ele não tem harmonia na descida e o ângulo de ataque do carro. Os ônibus batiam o peito e na hora de... Né, parece até que não teve engenheiro ali. Já foi apelidado até de tobogã aquele lugar. Pois é, um tobogã. Eu acho que não tinha nem mestre de obra lá. Na entrada do Manoa. Acho que já. Sabe, né? Uma coisa de quem vai umas coisas desnecessárias em Manaus. Vai embora e pega no Manoa. Chega lá, fizeram esse viaduto. Pois é, esse viaduto. O problema foi inaugurado. Aquela brincadeira que fizeram ali na Ponta Negra, aquela parada de Dubai lá, aquilo ali poderia ter sido feito com uma parceria público-privada. Quase 300 mil reais numa parada de ônibus. Deu uma chuva ali que... Sabe? Estragou tudo. Enfim. Chico, nós estamos falando agora um pouco de trânsito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falamos do metrô de ouvinte que pede para não ser identificado, ele pergunta assim, olha, ele falou que pode dar chute, pode estar preparado para chute, mas se o chute... Se o senhor conseguir estar como senador, vier de alguém do Supremo. Se o chute vier do Supremo? O chute na canela, lembra do chute? Eu não tenho processo no Supremo. O Supremo é o seguinte,
um único poder da República que pode colocar os pingos nos is em qualquer conduta considerada como crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Mas se o presidente do Senado tiver algum processo lá? Aí a pressão é interna dos senadores junto ao presidente do Supremo. Tem senador que está todo enrolado. Tem, é fato. Mas aí o povo brasileiro tem que olhar para colocar no Senado pessoas que não estejam penduradas no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou falando aqui, eu quero deixar bem claro, eu sou advogado, eu quero deixar bem claro o seguinte, a instituição do Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante. Eu estou falando de condutas de ministros. Para que não diga o seguinte, ele é um fascista, ele é contra a República. A estrutura do Supremo, ela é constitucional, eu defendo, tem que ser respeitado. O que eu não vou passar a mão na cabeça é ministro que quer ser presidente, quer ser legislador, ministro que não segue os códigos de processo civil, processo penal, código civil. Porque eu nunca vi na minha vida, a gente está vendo agora, ministro que quer ser delegado de polícia, quer ser membro do Ministério Público e quer julgar. Não pode. Não pode. Por que todo mundo se cala? Eu digo todo mundo, a classe política, principalmente senadores que estão Porque lá e todos caladinhos. eles têm algum processo. Basta ver, consulta o CPF e vai ver lá que o cara deve tá pendurado no Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que o cara fica refém disso. Fica refém disso. Senador não Então sei eu mas estou tem dizendo aqui para todos me ouvirem, tá? Quero deixar bem claro, não gosto de hipocrisia. Eu tenho multa de trânsito, sim. Mas eu não tenho processos por improbidade, processo de responsabilidade, processo por ter roubado. Não tenho isso. E está falando um cara que tem 22 anos de vida pública. Eu vou abrir um parênteses. Ontem eu conversava com um deputado estadual e eu falava, ele perguntava, mas vem cá, da tua caminhada, o que tu destaca? Pô, assim, eu digo, cara, eu sou ficha limpa. Aí ele falou assim para mim, vai ser candidato agora, né? Mas eu também sou ficha limpa. Eu digo, meu filho, tu não tem nem ficha. Tu tá começando agora. Fica 22 anos ali com mandatos, aí depois de 22 anos tu olha para trás e diz, eu só tenho multa de trânsito. Calma, meu filho. Porque você vai ser confrontado. Os teus valores serão testados. Vai para lá e joga. Mas jogue com convicção. Esse é o problema. Eu vejo muita gente boa, com boa formação, sabe, com currículo invejável, que chega na política, a política dobra. Ela dobra o caboclo. E eu sigo resistindo. Não sou melhor do que ninguém. Olha, mas eu sigo resistindo. Eu sigo defendendo aquilo que eu acredito. Fiquei sozinho. Tem uns caras aí que... Sozinho na Câmara, um episódio que me emocionou muito, porque eu vi o sofrimento de uma mãe do outro lado, que só queria a verdade de um episódio onde o filho dela foi assassinado. O nome do filho dela chamava-se Flávio Rodrigues dos Santos. Engenheiro assassinado numa festa, numa casa, num condomínio, e onde a estrutura da prefeitura foi utilizada. E eu, como vereador, fiquei sozinho segurando no pincel para dizer, eu não estou acusando o prefeito, mas eu quero saber quem deu a ordem para que o carro, para que o servidor fossem lá, mexessem na cena do crime. Porque quem mexe em cena do crime não quer que a verdade apareça. Então, eu sigo, depois de tanto tempo, me posicionando por aquilo que acredito. E trago comigo todas as cicatrizes dessas batalhas. Trago comigo. Umas muito doloridas e as outras eu carrego com muito orgulho. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente. A exemplo, eu vou passar depois exatamente para você. Eu gosto de citar exemplo. Tem uns caras lá, principalmente na Câmara Federal, tem um sujeito. Eu não perdoo, não. Quando eu tenho que citar, eu falo do milagre, eu falo do santo normalmente, eu dou o nome. Mas esse eu não vou dar o nome, porque se lascamos uma vez, o cara falou e disse assim, olha, se lascou, bicho, com isso aí. Não tem jeito, né? O cara usa o Deus pro mal. É o único cara que eu vejo que usa Deus pro mal. E consegue se livrar. Já foi pego com 16 CPF, já tem um monte de processo de rachadinhas, estão mexendo com o filho do Bolsonaro à torta e à direito, mas não acertam esse camarada. Eu digo, será que tem algum ministro que já se lascou com isso aí, rapaz, com esse problema?
Porque só pode ser, eu não sei que mágica o cara faz, toda vez que já anunciaram 2 vezes o processo para cima dele, que iam julgar, né? E aí a coisa não acontece. Então tem os caras que tem sei lá, não pode ser coisa não de... Não vai ser hipócrita, não. Tem jogo de interesse, tem jogo do toma lá da cá. Você vai fazer se você quiser, se você, sabe, não tiver nenhum valor consigo, você vai fazer. Você vai entrar no esquema, você vai entrar para pegar ponta, você vai entrar para fazer o que muitos fizeram. Agora, é só perigoso a gente generalizar isso aí, sabe? Porque... É por isso eu vou pontuar. É o Silas Câmara que eu estou falando, que tem um monte de processo em cima desse camarada e não chega... Ninguém pega ele. Sabe? Ninguém pega ele. Hã? Ninguém pega ele. Não pega, rapaz, é impressionante. Eu mesmo sou vítima, o cara se meteu, tem um processo dele rolando aí, o negócio o cara que me vendeu a rádio, 10 anos depois vendeu para ele sabia, ele tentou comprar de mim, ele sabia que não era do camarada, e aí tem mais esse processo de estelionato, enfim, mas não deve ser Deus. Por isso que é o seguinte, nessa época do ano, a gente está falando de eleição, você não pode analisar só as propostas, porque nessa época do ano todo mundo tem solução para tudo, né, pô? Todo mundo tem solução para tudo. É o que eu digo, os caras prometem... Analisa a vida do cara, analisa o passado, analisa a vida. Ah, mas eu não consigo, pô, com a internet, com o Google. Vai pesquisar a vida do cara, pô. Vai saber se o cara torce pro caprichoso, pro garantido, se o cara tem processo, se não tem, se o cara matou, não matou. Analisa a vida passada do cara para tu poder dar uma chance para aquilo que ele tá te falando. As pessoas têm que ter esse hábito de olhar a vida passada do candidato. Tem um programa aqui, um site que você bota o nome do político e aparece toda a ficha dele. Tem aqui. Então, inclusive, está tendo um movimento aí nas redes sociais para só votar, para a pessoa só votar em ficha limpa. Eu acho que isso seria uma boa... Eu espero que o eleitor faça isso. Você tem que falar agora, porque só faltam 3 minutos para mas eu acho que não sei se vai dar tempo do Chico responder a pergunta. Se vocês dois que estão aqui não permitirem, eu não sei. Deixa eu só te falar uma coisa. Faz que nem no poker. All in, arrisca, Milton, vai. É o seguinte, nós estávamos falando de trânsito aqui, falamos da Nova Veneza, falamos do metrô de superfície, e nós já estamos com mais de 2 milhões de habitantes aqui. 2.300. Isso. E nós temos um trânsito caótico, toda vez. De manhã e toda vez. Hora do Rush, que é o nome do nosso programa. Chico, na tua opinião, já dava pra gente fazer um metrô lá da ponta da Barreira até o centro e outra da Ponta Negra até o distrito, fazer um cruzamento aqui? E o metrô. Nós já tínhamos condições de fazer, né? E desafogar um pouco desse trânsito. Me fala da tua opinião. Milton Júnior, a engenharia tem solução para tudo. A questão é o preço. A questão é a viabilidade econômica. Porque esse metrô vai ter que ter o preço de uma passagem. Talvez essa passagem fique muito acima da capacidade da nossa gente pagar essa passagem. Nem por isso, a ponte foi e essas coisas que estão fazendo... Essa é uma decisão política. Vamos fazer e a gente vai subsidiar a passagem. É uma decisão política. Porque vai ter um custo. O metrô vai ter um custo de manutenção. Quem for operar o metrô, se não for a prefeitura, for um privado, ele vai querer o lucro dele. Ele não vai fazer de graça. E os rios? Então a gente tem que discutir tudo isso. E os rios? Usar o transporte dos rios. Mas a gente tem poucos rios que... tu está falando pela orla? Isso é uma coisa viável. Eu não sei te dizer o fluxo se seria intenso ao ponto que a gente acredita. Mas é uma coisa viável. Por exemplo, lá da Colônia tem o Aleixo, né, passando ali ali pelos educandos, aí depois parando no centro, indo até a Ponta Negra, Santo Agostinho. É uma coisa viável. É uma coisa viável. Agora você tem que ver o seguinte, economicamente vai se pagar, porque não seria a prefeitura a comprar a lancha, a prefeitura teria que organizar, Chico, chamar o privado. Mas aqui funciona assim, construíram a ponte de 1 bilhão e não estão cobrando pedágio. Não vai cobrar pedágio, não. A ponte está paga. É polêmica, aí é campo minado. É campo minado. Mas o que o Milton está dizendo é o seguinte, é viável? É viável. Agora a gente tem que tomar decisões. Vamos subsidiar, né? Porque a prefeitura, por exemplo, o aluno hoje tem... Construir o Eurotúnel. Patrick, a engenharia tem solução para tudo. A questão chama-se preço e depois a manutenção disso. O problema é que a pessoa faz aqui um projeto, um parlamentar, um
governador, um presidente, e já está embutido ali uns 10, 20%. Depois vem os aditivos, né? Esses aditivos vão encarecendo, o aditivo. E aquilo que era 100 vira 200 bi e por aí vai. Pois é, a gente tem todo esse entremeio, mas do ponto de vista de engenharia, claro que tem solução. Eu acho que Manaus tem que passar pela ideia da via expressa. Eu não falo mais de linha azul, mas, por exemplo, por que funciona na Colômbia, pô? Colômbia eu fui visitar, fui visitar Bogotá, fui visitar Medellín, funciona lá. E eles tomaram as decisões para que lá funcionasse. Eles pagaram o preço das desapropriações, eles foram ajeitando o trajeto. E 10 milhões de norte-americanos que entrou lá. Sim, tem financiamento do BNDES, se eu não me engano. Só que lá é o seguinte, hoje o comportamento das pessoas aqui, não sei se vocês vão concordar, mas eu observando, eu vejo o seguinte, pequenos trajetos, as pessoas hoje não pegam mais ônibus. O cara pega o mototáxi, pega o Uber. Pequenos trajetos é assim. O cara sair do Coroado para São José, ele pega Uber. Agora, o cara sair do Jorge Teixeira para o centro, ele tem que pegar ônibus. Então, as grandes distâncias deveriam ser... as grandes distâncias deveria ser o tópico que a Prefeitura de Manaus deva se preocupar. Fazer esse trajeto de grandes distâncias com rapidez, com segurança, para que a população cruze a cidade de norte a sul, de leste a oeste, com a maior rapidez e a maior eficiência no trânsito possível. Por quê? Os deslocamentos em pequenos espaços, Alvorada para Compensa. O cara não pega ônibus, ele já pega o Uber. Ele reparte lá com 3, 4 e vai. O próprio cidadão, o próprio trânsito foi resolvendo, foi trazendo soluções. A própria economia criativa com os aplicativos foram trazendo soluções para a cidade. Agora, grandes distâncias não. Então, eu entendo que concentrar deslocamento, política urbana, de transporte em grandes distâncias é o caminho, é o desafio a ser vencido. Acabou. Já passamos um minuto e passou 1h30, 1h30. Cara, mas foi bom demais mas isso aqui, ó. Podemos voltar. Esse é o tipo do... Gostei, bicho. Esse é o tipo do bate-papo, do ambiente que dá vontade de voltar, não dá nem cara. tempo da gente perguntar as coisas. Tinha outras perguntas para Mas fazer. pode ter outra todo todo com certeza. Eu tenho um convidado pré-candidato. Esse aqui é o melhor media training para a campanha. Esse aqui. Pode O cara chegar afiado lá. Nós estamos dizendo o seguinte, eu preciso sempre confirmar o pré-candidato a vir aqui enquanto pré-candidato. Eu gostaria... Mas pode vir como candidato também. Sim, claro, mas vem. Mas é para ouvir mais uma vez como pré-candidato. Não, mas tem que vir. Do novo pôr do sol. Nós até agora não conseguimos trazer nenhum 2 vezes. É hein? verdade. Nós não, já vieram aqui vários e nós não conseguimos trazer nenhum Eu 2 saio daqui vezes. fervoroso de que voltarei como candidato. Trouxemos 2 vezes. Obrigado, doutor Luiz Mário. Obrigado, Patrick Obrigado, Mota. Pitanga. Milton Cordeiro. Obrigado. Agradeço. E eu espero que a minha caminhada seja céu e de visibilidade ok. Se está Cavoque, tá tranquilo, meu amigo. Pronto. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais. Vamos permanecer aqui, porque vai subir a... Tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.